Então, queridos irmãos, vou falar-vos sobre um tema que é frequentemente razão de reações adversas. Vou-vos falar da New Age, da nova era. O que é New Age, o que é a nova era? É assim uma espécie de um cozido à portuguesa. Quem é que gosta de cozido à portuguesa? A gente pega um bocadinho de batata, cenoura, vários tipos de carnes, enchidos, carne de porco, galinha, depois há várias variantes. E é bom, não é? Típico português, um bom cozido à portuguesa. Então, a New Age ou a nova era é, de certa forma, um cozido à portuguesa espiritual. É um movimento, não é uma religião per si, não tem membros que sejam uma direção, é um movimento filosófico barra, entre aspas, religioso, barra espiritual, que veio, nomeadamente, do Oriente, do Japão, da China, da Índia, e que desde, a partir dos anos 50, 60, depois com mais força, nos anos 70, foi entrando pelo mundo ocidental adentro. E nesse movimento englobam-se várias coisas que todos nós já ouvimos falar. Todas nós já ouvimos falar em Reiki, em Yoga, em acupuntura, em Shiatsu, em pêndulo, em taças tibetanas, em mindfulness, em constelações familiares, tudo isso. O Sr. Arnaldo não vai dizer que é mau fazer isso. Não vai dizer, pois não? Depende. Depende. Então, eu não conheço isso tudo, não pratiquei tudo, mas conheço uma boa parte disso. Porquê? Porque na minha infância e, sobretudo, na minha juventude, os meus pais, os tais pais que eram batizados, casaram pela igreja, que nos batizaram a nós, por influência de uma pessoa de família do meu pai, mergulharam fortemente nestas práticas e nestas filosofias. E a questão é esta, queridos irmãos. Quando uma coisa desaparece, alguma coisa toma o seu lugar. Se eu despejar um copo que está cheio de água, o que é que fica lá em substituição? Ar. Se eu encher um copo com água, o ar sai e é substituído, o seu espaço, pela água. Quando, numa sociedade, se começa a retirar Deus, a fé cristã católica, dos corações dos homens, dos seus lares, alguma coisa toma o seu lugar. Porquê? Porque o homem é, pela sua natureza, é um homem espiritual. Notem que, mesmo neste mundo de tecnologia, neste mundo materialista em que nós estamos, muitas pessoas procuram a espiritualidade. Os retiros de várias espiritualidades fora da fé cristã católica têm muitos aderentes e estão cheios. Porque o homem muitas vezes procura uma certa verdade, procura o bem-estar, procura a paz. E uma das coisas que a New Age, a nova era, faz é precisamente anunciar uma filosofia de vida e uns conceitos que são muito apelativos. Obviamente, se eu vos disser estás triste, a tua vida não funciona, centra-te, reencontra-te, conhece o teu eu
mais íntimo. Tu tens em ti o poder do universo. Não se fala de cruz, não se fala de humildade, não se fala de conversão. Tu não precisas propriamente de mudar de vida. Podes mudar alguns hábitos, não é? Portanto, ter uma alimentação mais saudável, fazer mais exercício, fazer yoga, por exemplo, fazer meditação, centrar-te. Eu, enfim, tomei contacto com isso, com muita coisa. Tentei fazer viagens astrais, sair do meu corpo, li livros sobre tudo e mais alguma coisa, sobre essas coisas. E é curioso, queridos irmãos, que eu vi ao longo dos anos, das décadas, o efeito perfeitamente destruidor, devastador, que essas práticas tiveram na vida, na família, dessa pessoa que influenciou fortemente os meus pais e também, de certa forma, na vida dos meus pais e na nossa vida familiar. Queridos irmãos, onde não há Deus, o verdadeiro Deus, não há paz. Onde não há Deus, não há paz. Para vos poder ilustrar o porquê dos erros destas filosofias /terapias, digo-vos algumas coisas que posso enumerar como 7 erros da nova era. O primeiro é o sincretismo religioso, que defende a ideia que todas as religiões são iguais. Pode-se dividir em religiões reveladas, por exemplo, a fé judaica, a fé cristã, a fé muçulmana, e depois as religiões naturais, os xamãs, muitas coisas ligadas ao ocultismo, os terreiros, os búzios. O que é que Nosso Senhor Jesus Cristo disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Eu sou o. Só por mim se vai ao Pai. E se lerem no livro do Deuteronômio, porque obviamente este problema não é de agora. A New Age nasceu há umas décadas atrás, mas a idolatria é tão velha como a humanidade. E nesta passagem, Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 4, é-nos dito isto: escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único, com um ponto de exclamação. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Estes mandamentos que hoje te imponho estarão no teu coração. Repeti-los-ás aos teus filhos e refletirás sobre eles, tanto sentado em tua casa, como ao caminhar, ao deitar e ao levantar. Atá-los-ás como símbolo no teu braço e usá-lo-ás como filactérias entre os teus olhos. Escrevê-lo-ás sobre as ombreiras da tua casa e nas tuas portas. É por isso que, ainda hoje, os judeus, digamos, mais que professam a sua religião de uma forma mais como os antigos, trazem uma pequenina caixa agarrada aqui, não sei se vocês já viram, e tem lá escrituras da, entre aspas, Bíblia dos judeus. E, infelizmente, queridos irmãos, mesmo dentro da Igreja Católica, principalmente desde há uns tempos para cá, tem surgido também este movimento que nos quer fazer entender que todas as religiões, de uma forma ou de outra, são caminho para chegar a Deus. É mentira. Por muito que doa a alguns de vós. A Igreja Católica é a única que foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. És Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Dou-te as chaves. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Ó, Sr. Ronaldo, mas então a gente vê às vezes tanta confusão no meio da Igreja Católica. É como a família. As nossas famílias têm ovelhas negras, têm muitos problemas, mas eu não saio da minha família. É a minha família. A Igreja Católica é a única que tem a sucessão apostólica. Cada bispo é um sucessor direto dos primeiros apóstolos. É a única igreja que tem os sacramentos. Nem as ditas igrejas protestantes e evangélicas têm os sacramentos. Não têm isso. Não têm a transubstanciação. Não têm a Santa Eucaristia. Não têm a confissão. A propósito da confissão, queridos irmãos, ainda hoje eu ouço muitas pessoas dizerem: eu confesso-me diretamente a Deus. Não é assim. Porquê? Porque Nosso Senhor instituiu, disse aos apóstolos: dou-vos o poder de perdoar os pecados. Os que vocês perdoarem serão perdoados, os que retiverem serão retidos. E quem é que sabe? É o Arnaldinho ou é Deus? Quem é que sabe? Sr. Arnaldo, mas então eu vou-me confessar a um padre. Eu sei a vida que ele leva. Quando o padre está no confessionário, está in persona Christi. Representa Jesus. É ungido. A vida que ele leva, ele terá que prestar contas. Não te preocupes com isso. Preocupa-te contigo. É a velha história, queridos irmãos. A gente somos muito bons a olhar para o lado, jogar ping-pong. Chuta para canto. Não, eu tenho que olhar para mim em primeiro lugar. E a confissão não é uma conversazinha. É um sacramento, é um ato sacramental, onde a graça de Deus atua. O sacerdote que está ali, ele pode ser o maior malandro, mas naquele momento, apesar disso, é a mesma coisa na Santa Missa. O sacerdote pode ser o mais devasso, mas naquele momento, se ele disser as palavras certas e se tiver a intenção de consagrar, aquele bocadinho de pão e de vinho tornam-se verdadeiramente no corpo e sangue de Cristo. Quem tiver dificuldade em acreditar, ponha no Google, onde a gente procura tanta coisa, milagres eucarísticos. Há centenas deles, onde a hóstia consagrada e o sangue consagrado se transformaram em pedaços de carne e de sangue. E que muitos deles têm sido analisados por laboratórios. O que é que vem de lá? Tecido de um ventrículo esquerdo, um coração humano de um homem de cerca de 30 a 33 anos que teve uma morte violenta. Como é que é possível? Analisam o sangue que apareceu nos milagres eucarísticos. Qual é o tipo de sangue? Tipo AB. Qual é o tipo de sangue que viram no Santo Sudário, no plano que envolveu o corpo do Nosso Senhor Jesus Cristo e que analisaram? Tipo AB. Sr. Arnaldo, mas o senhor não compreende porque, por exemplo, na minha família, ou até às vezes comigo, eu tive um episódio com o Sr. Padre que me marcou, um episódio muito mau que me marcou. Eu não me consigo aproximar da igreja, não me consigo aproximar de padres. Só em pensar de padres e ver padres, para mim, eu não consigo. Portanto, eu confesso-me e falo diretamente a Deus. Boa sorte, minha querida irmã, boa sorte, meu querido irmão. Boa sorte. É só o que eu desejo. E rezo por ti. Porquê? Porque não são essas as regras do jogo. A fé cristã católica não é um buffet. Eu abomino favas. Não gosto de favas. Em contrapartida, a minha mulher gosta muito de favas. Eu não gosto. Portanto, se houver um buffet, eu vou escolher tudo aquilo que gosto. Quando chega à altura das favas, eu faço um atalho, passo à frente. Muitas vezes na nossa fé, a gente passa as favas. Porquê? Há uma coisa dentro da igreja que eu não concordo, não me dá jeito, não compreendo, não entendo como é que isso pode ser assim. Queridos irmãos, tomai cuidado. As regras que estão estabelecidas são muito claras. E são estabelecidas por quê? Porque Deus não nos ama. Deus é um Pai amoroso.
Quem está aqui que tem filhos e netos não põe regras? Bem, se não põem regras, desejo-vos boa sorte. Eu, infelizmente, lido e atendo muitos casos onde depois, anos mais tarde, se colhe os amargos frutos de não ter havido disciplina e educação. Não, coitadinho, deixa-o fazer o que ele... Não, a gente não deve reprimir as crianças. E depois eu vejo, desculpem-me o termo, autênticos marmanjões de 20, 30 e às vezes até 40 anos, que vivem em casa dos pais, não estudam, não trabalham, tratam mal os pais, vivem à sua conta. Eu já cheguei a dizer, minha querida irmã, não me arranja lá um quartinho para mim. Dava jeito. Eu não tenho que trabalhar, não tenho que fazer nada. Tenho comidinha, internet. Posso estar até às tantas na internet e levanto-me às horas que quero. Chego à mesa, comidinha, a roupinha está lavada. Oh, meu amigo, não é? Onde é que isto começou? Lá, de pequenino, se torce pino. Portanto, voltando à nova era. Segundo ponto, gnosticismo defende que o conhecimento é o conhecimento que nos leva à salvação. Não há pecado. O pecado é a ignorância. Quem é que fala assim, queridos irmãos? Quem é que diz que não há pecado? É simples. Panteísmo, tudo é Deus. E aqui, portanto, não há distinção entre Criador e criatura. É por isso que nós vemos algumas pessoas que dão abraços às árvores, põem-se em conexão com os seres astrais e embarcam em práticas pseudo-espirituais, abrindo a sua vontade espiritual para perigos que desconhecem. 1 de Pedro, capítulo 5, o demónio é como leão que ruge à vossa volta, pronto a devorar-vos. E se quiserem mais uma achega, para alguns de vós que não sabem, eu trabalho como padre exorcista. Ajudo, tenho um Ministério de Cura e Libertação. Eu já perdi a conta dos casos que me chegam de pessoas que têm graves distúrbios de origem diabólica por causa das práticas da nova era. São uma porta de entrada escancarada. O Sr. Ronaldo não me vai dizer para eu fazer reiki, ou fazer yoga, ou fazer acupuntura, que eu posso ter distúrbios. Boa sorte. Boa sorte. Eu já vi vários casos, nomeadamente pelo reiki, de pessoas que ficaram possessas pelo demónio só pela prática de reiki. Porquê? Porque o reiki são usados símbolos, que as pessoas não sabem o que é que querem dizer, fazem invocações aos seres de luz e depois canalizam a energia cósmica e vão impor as mãos. Vejam, não estamos a invocar o Espírito Santo. Aqui, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O que é que eu estou a invocar? Invocar é chamar para dentro. O que é que eu estou a invocar? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quando eu me ponho a invocar as forças do universo, os seres de luz, os seres ascensos, estou a lidar com o oculto. Dou-vos um exemplo relativamente ao Reiki. Uma vez houve um casal do norte que os dois sofriam. A barriga inchava, arrotavam muito, sentiam-se mal durante a missa, enfim, uma série de coisas. E pediram para eu rezar por eles. Nós encontramos em Fátima. E com eles veio a mãe dela para tomar conta das duas filhas que eles têm. E quando eles chegaram, eu cumprimentei-os e a senhora, portanto, a avó das meninas, quando saiu do carro e se aproximou de mim, eu nem lhe disse nada, ela só se aproximou de mim e ela disse assim: eu estou-me a sentir tão mal. E começou a querer desmaiar. Eu amparei-a, abri a porta do carro, sentei-a e naquele momento aquilo que o Espírito Santo me inspirou foi dizer-lhe isto: minha querida irmã, nunca fez reiki? Hã? Como é que o senhor sabe? Não? Diga lá. Não, eu sou mestre de reiki, 3º nível. Pois, minha querida, o seu problema está aí. Não me venha com essa. Ouça. Depois, quando nós entramos na sala e eu comecei a rezar pela filha dela e pelo genro,
Eles começaram a arrotar, a vomitar, e ela começou numa manifestação bem pior que a deles. Se vocês falarem com qualquer exorcista vos vai dar testemunho dos muitos casos que recebem de distúrbios de origem diabólica por causa das práticas da nova era. E vejam, das filosofias, dos termos que está na base de tudo isto, chama-se vitalismo. Porquê? Para a nova era, para muitas das filosofias e religiões orientais, Deus não é Pai, Deus não é Filho, Deus não é o Espírito Santo. Deus é uma energia que existe em todo o universo e tudo permeia. Daí haver a tendência de olhar para tudo como sendo Deus. Por exemplo, os hindus têm 300 milhões de deuses. Porquê? O rato é Deus, a vaca é Deus, a árvore é Deus, tudo é Deus. Devemos lembrar que as coisas de Deus não são Deus. Há um Criador e a criatura, que são duas coisas diferentes. Outro ponto em que também é muito veiculado na nova era é a reencarnação, que dava um jeitaço. Portanto, eu agora, aqui nesta vida, bora aí. O carnaval são 3 dias, a vida são 2, ou vice-versa, ou o que seja. Portanto, eu agora vou gozar à grande, aproveitar, e depois, na próxima reencarnação, então eu ganho juízo e alinho lá, limpo o meu karma, a não ser que eu tenha o azar de reencarnar em lesma. Porque também há quem defenda que nós podemos reencarnar noutros animais. Se vocês lerem, em Hebreus 9, 27, é-nos dito assim: e assim como está determinado que os homens morram uma só vez e depois tenha lugar o julgamento, assim também Cristo, que se ofereceu uma só vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não já por causa do pecado, mas para dar a salvação àqueles que o esperam. Amém? Quem é que está à espera de Jesus? Amém. Portanto, a teoria da reencarnação é uma patranha. Não existe reencarnação. E se virem, portanto, quem está no hinduísmo e no budismo defende muito esta ideia. Aliás, eu tirei isto da internet de um site que fala sobre o budismo e diz coisas assim como esta, por exemplo. O karma, que significa ação e reação, governa toda a existência do homem e é o único criador das suas circunstâncias. Portanto, não é a graça de Deus nem o pecado. A sua reação a elas cria a sua condição futura e o seu destino final. Através do pensamento e da ação corretos, ele pode gradualmente purificar a sua natureza interior e assim, através da sua autorrealização, atingir em tempo a libertação. Notem, eu. É a conversa com o meu umbigo. Não há Deus, não há graça, não há pecado, não há humildade. Sou eu. Eu é que consigo tudo. A realidade é indescritível e um Deus com atributos não é a realidade final. Portanto, o budismo nega que Deus possa ser pai ou filho, que Deus possa ser bom. Não existe. Mas o Buda, um ser humano, tornou-se totalmente iluminado. E o propósito da vida é atingir a iluminação. Esse estado de consciência, o nirvana, a extinção das limitações do ego, é atingível na Terra. Portanto, eu consigo, de certa forma, o céu na Terra. Com a minha capacidade. Todos os homens e todas as outras formas de vida contêm a potencialidade da iluminação e o processo consiste, portanto, em tornar-te naquilo que você é. Olha para dentro, tu és Buda. Isto não vos soa familiar. A mim soa-me. Porque é exatamente aquele verso do demónio. Deixa Deus. Sê tu próprio. Sê Deus da tua vida.
E, obviamente, vejam, quando nós olhamos para o budismo, quando vemos os monges budistas, enfim, com aquele ar muito... Aliás, quando vemos o Buda, fofinho, com aquela barriguinha, com aquela carinha. Cuidado, queridos irmãos, cuidado. Porque estas coisas não são inócuas. Muitas vezes nós dizemos assim, não, mas qual é o mal? O mal é ofender a Deus. O mal é uma infidelidade. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é único. Todos que estamos aqui, nomeadamente os que são casados, os que namoram, percebem muito bem o que é uma infidelidade. Percebem ou não percebem? Quando o meu marido saiu do trabalho, a vez de ir para casa, foi jantar com uma amiguinha. A gente sabe o que é infidelidade. Humanamente, a gente sabe o que é infidelidade. E a infidelidade para com Deus. Muitas vezes há pessoas que me dizem assim, quando vão às práticas do ocultismo, mas, Sr. Ronaldo, eu não fui fazer mal a ninguém. Sim, fizeste mal a Deus. Porque é uma infidelidade. Tu foste pedir ajuda a sítios onde Deus não habita. Oh, Sr. Ronaldo, mas ela tem lá a imagem de Nossa Senhora, a imagem de São José, tem lá os santinhos todos. Eu vejo-a na missa. Mas os poderes que ela usa não vêm de Deus. Se não vêm de Deus, vêm do oculto, vêm do inimigo de Deus. E é curioso que nesses sítios há uma coisa que nunca dizem para a gente fazer. Confessa-te, malandro. Nunca. Eu nunca ouvi, já ouvi várias pessoas dizer, olha, eu fui ao cartomante e o vidente disse-me, olha, você tem que procurar um exorcista, você tem que mandar rezar 30 missas, você tem que rezar o terço de cócaras, você tem que... Nunca um operador do oculto diz, a primeira coisa, minha querida irmã, meu querido irmão, que tens que fazer é uma boa confissão. Nunca. Portanto, há muita coisa aqui, se vocês procurarem os princípios do budismo, vão perceber que é claramente, desculpem, satânico, porque é perfeitamente contra a fé cristã católica. Depois a magia. Por exemplo, o Reiki é uma forma de magia branca. Há magia branca e magia negra. A magia branca seria para fazer bem, a magia negra seria para fazer mal. Mas magia é magia. Deuteronômio 18:9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te há de dar, não imites as abominações daquelas gentes, porque eram povos pagãos. Ninguém no teu meio faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, porque eles faziam sacrifícios humanos, sacrificavam os filhos para terem dinheiro, ganharem a guerra, terem culturas. Nós hoje já não fazemos sacrifícios humanos, pois não? Sim ou não? Fazemos. Credo. Aonde? Onde é que isso passa? Hã? Mas é algum sítio escondido numa montanha com os altares e umas coisas? Não. Então é onde? O aborto, pois, é. O aborto é a maior guerra que é travada à face da Terra. É a maior guerra. A morte de milhões de inocentes todos os anos. É o altar de sacrifício a Satanás, aos antigos deuses, Moloque, Baal. A tal sociedade cristã, católica, a nossa sociedade ocidental foi formada na moral cristã e no direito romano e na filosofia grega. Esses mesmos países foram o berço da civilização como nós a temos. Neste momento, são neopagãos. Neopagãos. Voltamos atrás. Portanto, a magia, poderes ocultos, terapias alternativas, invocações. A adivinhação, eu vou continuar com o Deuteronômio, porque está cá tudo. Portanto, o teu mãe não se faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, ou se dê encantamentos aos augúrios. A adivinhação, quem gosta de pegar no jornal e ler o horóscopo. Senhor, não me vão dizer que isso também é pecado. É. Porquê? Porque se eu entro na adivinhação, mas eu faço aquilo por brincadeira, mas com estas coisas não se brinca, queridos irmãos. A adivinhação
Eu querer saber o que é que vem aí é um pecado contra o Espírito Santo, porque eu deixo de acreditar na providência divina e quero controlar o meu futuro. Quem controla o meu futuro é Deus. Eu entrego-me à sua providência. Eu tento ser santo, faço a minha parte. O resto está nas mãos de Deus, porque Ele é que sabe, não sou eu. Adivinhação. Se dê encantamentos, augúrios, à adivinhação, à magia, ao feiticismo, ao espiritismo, aos sortilégios, à invocação dos mortos, porque o Senhor abomina todos os que fazem tais coisas. E, por fim, a idolatria do eu, o contrário da humildade. Eu dou-vos um exemplo, também relativamente ao yoga. Há muita gente que tem muita dificuldade em perceber porque é que eu não devo fazer yoga. E que eu posso fazer ginástica como yoga é mentira. Eu estive na Índia e se vocês disserem a algum indiano que fazem yoga como ginástica, eles riem-se. Porque todos eles sabem que o yoga é uma disciplina espiritual. A própria palavra yoga quer dizer em comunhão quem? Junto quem? O yogi. Então o yogi está junto com quem? As posições que são feitas no yoga, por exemplo, a mais conhecida, que é a posição de lótus, que é feita assim com as pernas cruzadas. Porquê é que se chama posição de lótus? Porque a flor de lótus tem um significado espiritual para os orientais. Porquê é que eu me ponho assim nesta posição? Para alinhar os chakras e os meridianos, para a energia cósmica entrar em mim. Porquê é que eu ponho os dedos assim? Faço canalização de energia. Eu costumo dar sempre este exemplo, queridos irmãos. Eu fui a um país, faz de conta, onde vi as pessoas, estavam nas praças públicas, faziam todos uma ginástica. Passavam horas nisto. Eu perguntei, o que é aquilo? É uma ginástica, é muito bom para os braços. Mas tu sabes o que é que estás a fazer? Não, eu aprendi isto. Sei que há umas pessoas que fazem assim, é uma ginástica que eles fazem lá no país deles. Mas tu sabes o que é que isso representa? Eu não. Mas a mim não me interessa isso. Eu só estou... É bom, olha, aqui tinha dores nos ombros, já desapareceram. E tenho aqui... É bom para os braços. Eu faço isto todos os dias, horas e fio. Mas tu sabes o que é que isso representa? Não. Quem fez esse sinal invoca o Deus deles. Invoca Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu não acredito. Mas esse sinal é o que representa. Quer tu acredites ou não. E a questão, queridos irmãos, é assim. Quando na dúvida, eu prefiro não fazer do que entristecer o meu Deus. Eu por nada quero fazer qualquer coisa que seja minimamente parecida com uma ofensa a Deus. E acreditem-me, queridos irmãos, todas estas práticas, todas estas filosofias não têm nada a ver com o cristianismo e são incompatíveis. E provocam, volto-vos a dizer, graves problemas espirituais. A acupuntura, que também é difícil. Muitas vezes, Sr. Ronaldo, não me venha com essa. Eu fui fazer acupuntura e até me senti melhor. Há alguns, pelo efeito placebo. Toda a gente sabe o que é o efeito placebo. Quando uma vacina ou um medicamento são testados, há sempre um grupo de pessoas, sem elas saberem, em que, em vez de lhes darem um medicamento, dão-lhes um comprimido de farinha. E sabe o que é que acontece? Muitas delas dizem, desde que eu comecei a tomar esse medicamento, sinto-me muito melhor. Porquê? Porque a pessoa está convencida do efeito. Depois, há uma outra realidade mais escura. Conforme está na Bíblia, o anjo de luz, Satanás, tem poder de fazer prodígios. Reparai, queridos irmãos, a existência dos anjos é dogma de fé. Quem não acredita na existência dos anjos e afirma isso obstinadamente, corre o risco de sair da igreja, de ser excomungado. Um católico que nega dogmas e verdades de fé corre o risco de ser excomungado. A igreja afirma que os anjos existem. Baseado em quê? Nas Sagradas Escrituras. Se vocês lerem a Bíblia, como já todos leram, outra vez, viram em muitas passagens
que Nossa Senhora, quando lhe foi comunicado que ia ser a mãe do Messias, ela pegou no telemóvel e viu pelo Face, vinha lá uma mensagem, vais ser a mãe do Messias. Foi ou não foi? Não foi? Eu gostava de ver o telemóvel de Nossa Senhora, deve ser. Quem é que foi? Um anjo. Não é? São José, em sonhos, veio o anjo e avisou, pega no menino e na mãe e vai para o Egito, foge para o Egito. Depois, eu digo-vos, queridos irmãos, no início da minha caminhada, o primeiro encontro imediato que eu tive do 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 10º grau com estas coisas, foi no auditório Paulo VI, que estava cheio a abarrotar, numa missa do retiro do Padre James Majacal. Eu estava a fazer as filmagens no palco e há uma senhora na primeira fila, começa com umas coisas muito estranhas. E o seu padre diz assim, Ronaldo, vai lá ver o que é que se passa com a senhora. E eu desci as escadinhas e quando eu me aproximei, vi a senhora com uma cara muito estranha, com os olhos, a íris não se via a cor, portanto tinha a parte branca e depois tinha uma bola negra no meio. E ela com uma voz gutural, parecia uma voz de homem rouca, diz-me assim, não te aproximes de mim. Eu, o quê? Não me aproximo porquê? Foi uma graça que Deus me deu. Eu não, para já não tinha ainda muita noção do que é que ali estava. E também não tinha medo daquilo. E aproximei-me. E a mesma voz disse-me assim, eu não saio, ela é minha. Foi a primeira vez que eu ouvi um demónio falar, cara a cara, à minha frente. E eu já tinha ouvido uns gritos e umas pessoas a esbracejar e a serem levados para fora do retiro, quando era a adoração eucarística, quando era a consagração na missa, onde há sempre muitas manifestações, mas ali foi o meu encontro imediato, cara a cara. E o efeito que isso teve em mim foi assim, uou, o que é isto? Porque eu já tinha lido a Bíblia. E eu identifiquei naquele momento que aquele ser que estava naquela senhora de idade amorosa, que eu depois vi, quando lá o morceguito bateu asas e voou, depois rezámos e a senhora veio a ela, começou a chorar. E a senhora era uma querida e disse, eu tenho este problema há tantos anos, ninguém me ajuda, encaminhámos-la para um padre exorcista. Já não era a mesma pessoa, já não era o mesmo ser. Portanto, a existência dos anjos é dogma de fé. E estes seres, o único que estão condenados eternamente, não vale a pena rezar pelos demónios, meus queridos irmãos. Vale a pena. Estão condenados eternamente. Porquê? Porque como seres angélicos, eles tiveram acesso às verdades de Deus de uma maneira que nós não tivemos. E a sua responsabilidade e a sua decisão é irreversível. E a única coisa que os demónios querem fazer é que nós os acompanhemos na sua perdição. E atuam em nós, através da ação ordinária, através das tentações, ou da ação extraordinária, tomando, vexando o nosso corpo, tomando conta de nós, levando-nos a fazer coisas que a gente muitas vezes nem sabe o que é que está a fazer. Portanto, esta questão da nova era, da New Age, não é coisa pouca, queridos irmãos. Volto a frisar, além de ser uma infidelidade para com Deus, porque são práticas que estão baseadas em espiritualidades que são antagónicas com a fé cristã católica, têm graves riscos espirituais. Dou-vos alguns exemplos. A acupressão, que é um tipo de acupuntura, a acuterapia, a aikido. Falo-vos também, isto também muitas vezes é mal compreendido, as artes marciais. As artes marciais, aquelas que eu conheço, há, por exemplo, uma, que é tem um nome israelita, que eu agora não consigo dizer, Krevak. Vocês sabem mais que eu, pá. Como é que é, Vera? Isso. Há muitas pessoas que pensam que essa arte marcial nasceu em Israel. Não, veio do Japão. A raiz é a mesma. E porquê? O aikido, o jiu-jitsu, o karaté, o judo, todas elas têm base filosófica. Senhor, não diga isso, aquilo é só um desporto, é só uma autodefesa. É mentira! O dojo, porquê que se chama dojo? Porquê que eles fazem a vénia? Porquê que eles usam aqueles fatos? Porque eles fazem determinados gestos.
Porque a base filosófica espiritual está lá. E essa base filosófica espiritual oriental não é compatível. Além disso, uma arte marcial. O que é que a palavra marcial quer dizer? Guerra vem do deus Marte, o deus da guerra. Mas é só para defesa. Mas envolve violência. Se queres praticar desporto, faz ginástica. Ginástica, normal. A análise da aura. Uma vez eu lembro-me que uma querida prima minha que estava envolvida nessas coisas, uma vez estávamos a falar sobre comida e eu disse que gostava muito de comer cogumelos. E ela disse-me assim, não comas cogumelos, que os cogumelos fazem buracos na aura. Porque eles defendem que o nosso corpo tem uma aura, tem uma espécie de, como é que eu ia dizer, conforme a gente representa os santos por uma auréola na cabeça, que o nosso corpo tem uma espécie de campo magnético, ou não sei bem o quê, que é a aura, e, portanto, que os cogumelos faziam furos na aura. Aromaterapia, astrologia, Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, biorritmo, budismo, cura dos chakras, cura energética, cura espiritual, cura por cristais. Cuidado, queridos irmãos. Eu aqui vou dizer uma coisa que é muito politicamente incorreta, mas porque eu vos amo e tenho um mandato de Nosso Senhor Deus Pai para dizer sempre a verdade, advirto-vos muito cuidado com alguns livros e algumas traduções de Santa Hildegarda. Cuidado. Porquê? Porque em muitos desses livros, ouçam, a questão é sempre esta. Se não quiserem acreditar e aceitar aquilo que eu digo, vocês são livres. Façam a vosso belo prazer. Amém? É verdade ou não é? Eu nada vos obrigo, meus queridos irmãos. Eu estou apenas a alertá-vos, fruto da minha experiência. A cura por cristais é nova era. Eu lembro-me de uma querida irmã nossa, num encontro de gente boa cristã, em que andava com uma pedra aqui e num fio. E eu perguntei-lhe porque é que ela usava essa pedra. Isto é uma pedra, porque no livro de Santa Hildegarda eu vi que esta pedra tem poderes curativos do ósseo. Eu disse, pois é, querida irmã, mas é pena que em vez de uma pedra a irmã não use um crucifixo. Reparem. Mas Santa Hildegarda é doutora da Igreja, certo? Planta para afastar o diabo? Não. Portanto, digo-vos de uma maneira muito clara, terapias por cristais é da nova era, não é cristão. Cura prânica, eletroacupuntura, Feng Shui. Sabe o que é o Feng Shui? É uma filosofia que surgiu já há uns anos para cá, que diz que a gente deve orientar a nossa vida e a nossa casa de acordo com umas premissas que eles dão. Portanto, a porta da minha casa tem que ter uma orientação e depois, baseado nisso, os móveis têm que estar orientados assim. E depois a cama tem que estar assado e a mesa de cabeceira tem que estar assado. Acham que é isso que é importante? Isso é superstição, é uma forma de superstição. Feng Shui, está na moda. Florais de Bach, grafologia. Outra que levanta sempre muitos torcer de nariz. Homeopatia. Não me diga isso, Ronaldo. Você estava agora a ir tão bem, agora com essa é que você deu cabo de mim. Então eu vou à farmácia e vou comprar medicamentos homeopáticos. Sabem qual é a base, o conceito dos medicamentos homeopáticos? Potenciação e a teoria dos similares. Foi fundada por um senhor chamado Hahnemann, que era médico naquela altura. A medicina era na altura em que faziam sangramentos, punham sanguessugas, as pessoas sofriam horrores com pouco resultado. E ele, desiludido com a forma como a medicina era praticada naquela altura, decidiu fundar uma nova medicina. Esteve durante muito tempo penso que era um barão, que tinha uma larga biblioteca, onde ele leu várias coisas, vários livros sobre ocultismo e coisas antigas, de onde veio o mamerismo, o magnetismo, e fez o
Erganon, que é a Bíblia, entre aspas, da homeopatia, onde ele defende este conceito, que ao fim e ao cabo é um conceito similar com as vacinas. Se eu pegar num pequenino bocadinho do composto químico que provoca a doença e o diluir em água sucessivamente ou em álcool, esse medicamento vai ser potenciado. E, portanto, eu vou fazendo diluições cada vez mais. Portanto, eu diluo numa parte 1 por 10, depois tiro um bocadinho daqui 1 por 100, depois tiro um bocadinho daquela água diluída e 1 por 1000. E o que eles defendem é que o melhor medicamento homeopático é aquele que praticamente já não tem vestígios do componente químico. Então, queridos irmãos, depois destas diluições todas, o que é que lá está? Nada. Está a tal potência. Um padre nosso amigo, o padre James Majacal, que vocês conhecem muito, tem um casal de médicos austríacos que eu conheci. Eu vivi na Áustria e na Alemanha durante algum tempo e conheci esse casal. Esse casal era um casal de médicos, praticava a medicina normal e decidiram abrir uma clínica de homeopatia. E pediram ao senhor padre para ele ir abençoar o consultório. E ele foi lá, abençoou a água benta, fez as orações, tudo bem. Passado pouco tempo, o Dr. Hubner, esse nosso querido amigo, telefonou, muito zangado para o senhor padre, que os clientes estavam-se a queixar que os medicamentos tinham deixado de fazer efeito. E o senhor padre disse assim: "Oh, meu querido irmão, eu só abençoei em nome de Jesus." Portanto, reparem, se havia algum poder ali que cessou por uma bênção dada por um sacerdote católico, com uma oração católica, que poder é que lá estava? Dá que pensar, não dá? Yoga, iridologia, macrobiótica, musicoterapia, música New Age. Agora não sei se ainda está na moda. Eu lembro que havia uns CDs, agora CDs isso já é uma coisa da pré-história. Não é? Nós agora temos Tidal, Spotify e whatever. Mas lembram-se dos CDs que tinham aquelas músicas com a água a passar e ouvia-se uns sons. Sabem o que é isto? Tem muitos deles? Mantras. Mantras do yoga. Asanas, exercícios respiratórios. Mantras, frases que são repetidas, e muita gente no yoga repete essas frases sem saber sequer o significado que aquilo tem. Cuidado com essas músicas. Naturopatia, numerologia, quiromância, reflexologia, reiki, shiatsu, tai chi, terapia da urina, toque terapêutico, xamanismo, zazen, constelações familiares. Quem é que já ouviu falar em constelações familiares? Pronto. Então eu vou explicar. A ideia das constelações familiares é esta. Quem sofre de um problema e pede ajuda das constelações familiares, eu, como dinamizador, reúno um grupo de pessoas que não têm nada a ver com a pessoa que pediu ajuda, nem têm nada a ver umas com as outras. Pomos-nos todos numa sala e a pessoa que pediu ajuda explica de uma maneira sucinta qual é o problema e eu vou atribuir a cada pessoa que está naquele grupo. Então tu vais representar como se fosse um teatro. Tu és o pai do João, tu és a mãe do João, tu és o irmão do João. É dado um papel a cada um. E depois é feita uma interação para haver uma cura e uma espécie de libertação. E o que muitas pessoas dão testemunho, que participaram como atores, nessas sessões de constelações familiares, é que elas reagiram com emoções, chegando ao ponto de ter uma angústia profunda e de chorar, que não conseguiam controlar. Isto, queridos amigos, é ocultismo, espiritismo. Portanto, constelações familiares é um engano, queridos irmãos. Mindfulness, que inclusive chegaram a fazer nas escolas, e fazem em algumas escolas. É a meditação budista, mascarada. Eu lembro-me, há muitos anos atrás, na zona de Torres Vedras, lançaram um programa nas escolas que era Mahatma Paz na escola. E o que é que eles faziam?
Vejam, reparem bem a perversão disto. Se eu tentar ir a uma escola e disser assim, olha, porque eles queixavam-se que os alunos são muito irrequietos, não é? Anda tudo a tomar Ritalina. Mas se eu for à escola e disser assim, olhem, deixem-me vir, deem-me 5 minutos para rezar uma dezena do terço com as crianças. Credo, crudo, escanhoto. Nem pensar nisso. Nem pensar nisso. A escola é laica. Mas mindfulness, ou Mahatma Paz nas escolas, que ao fim e ao cabo é yoga, disfarçado, porque o que é que eles faziam? Punham os miúdos com as pernas cruzadas em cima das cadeiras, na sala de aula, punham umas musiquinhas parecidas com aquelas tais, e depois o que é que eles faziam? Agora respira, punham-nos a fazer asanas, que são os exercícios respiratórios do yoga, e agora vai repetir esta frase. Eu estou em paz, a minha família está em paz. Vezes sem conta. Isto é yoga. Portanto, se eu quiser rezar o terço, ou uma dezena, não me deixam. Mas isto, deixam. Se eu quiser ir a um hospital, muitas vezes, levar um padre ou rezar por uma pessoa que está a sofrer, não me deixam. Mas, infelizmente, em muitos hospitais em Portugal já estão a fazer reiki como pós-operatório e as pessoas não fazem noção do risco que correm. Amém? Pronto. Por agora chega. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.